E aí, Betão? Beleza? Beleza? Será que o povo tá ouvindo a gente? Muito bem. Vocês me ouvem bem? Não sei, vocês não estão nos ouvindo? Eita! Ah, sim, estão ouvindo sim. Beleza. Espero o povo ir entrando. Tá. Tentei fixar ainda estou me virando com essas mídias. Tentei que fixar o comentário. Enquanto tu estiver falando, eu vou ver se eu consigo fixar. Para aparecer lá no comecinho, se entrar alguém no meio do nada, perdido no meio do tiroteio, quando tu começar a falar, Tá. para aparecer lá no topo do que se trata, do que a gente está falando. Mas eu não estou Beleza. conseguindo fixar o comentário. Deixa eu ver se eu consigo novamente. Vou Olha lá, eu pegar o outro fone, publico. peraí. Vai lá. Som dos dois, ok, beleza. Já só ver se vai entrando mais alguém. E aí eu estou tentando, se alguém souber me ajudar a E fixar o comentário no topo, Não, aceito dicas dos não, universitários, sabe? não pergunta pra mim. É, então, sejam bem-vindos. Não consigo. Não fixa. Não sei. Vou repostando aí. De vez em quando tu vai falando e vou colocando de novo aí. É a primeira das entrevistas com vocês no É, Chanchal? Ah, que massa. é a Uhum. primeira. Muito bom. De entrevistas, essa de dupla, só é a primeira. A gente quer ver Obrigado. se. Depois eu tô falando para o pessoal, mas eu quero ver se toda quarta a gente traz um professor convidado aí para trocar uma ideia com o pessoal. Fico feliz por abrir mais uma É, então. experiência Já maluca tinha da feito Adriana. assim? É. Ou tem um professor É, meu que fala que eu sou a do duplo, como é que ele fala? Duplo cego randômico. Ele falou assim, meu, tu é a do duplo cego randômico, não é possível. pita, pita, pita. É isso aí. Eu já Já tinha tinha feito feito. alguma assim? Eu fiz duas lives de convite, mas eu nunca fiz uma live assim com alguém, mas sempre como convidado, como eu estou fazendo agora, né? A Aham. responsabilidade é sempre menor, porque é só entrar e ficar esperando, né? Ah, amanhã tem uma também. Eu tenho feito assim, a galera tem me convidado e eu tenho participado como hoje aqui para bater um papo, para conversar. E é uma hora só, né? É. E aí o Instagram começa a dar um sinalzinho aí que vai cair a ligação. Quando estiver chegando perto, a transmissão. Quando estiver chegando perto, ligação é osso, né? Ligação é do tempo que a gente usava ficha telefônica, que deve ter uma galera que nem sabe o que é isso, É, né? tem que fazer assim. É, Então, quando o estiver caindo a transmissão, aí eu estiver perto, eu te dou um toque, porque eu acho que ele aparece para mim aqui tá para bom, você avisar. vai, você vai coordenando, aperta o play e o pause aí quando você quiser. É, beleza? Não sei. Sentei aqui, não peguei o relógio para marcar o tempo. Mas eu acho que vamos começando, né? O que tu acha? Dar mais um tempo aí. Bora? É você que manda, claro, podemos começar sim. É pouco tempo. Vambora. Bom, para quem chegou, sejam bem-vindos. Esse aqui a gente já até criou o nome, né? A Sabrina Decares, que trabalha comigo, é a criadora de nomes. E aí ela já deu um nome de Chante Portas Abertas, tá bom? Gente, Então porta ele aqui aberta, tem muito uma. bom. Chante Portas Abertas. E aí, toda quarta-feira, às 19 horas, a proposta é trazer um professor, né? Não necessariamente um professor de yoga, a gente vai estar falando aí, né, filosofia, antropologia, corpo, comportamento, da onde a gente vem, para onde a gente vai, sei lá. Vai falar sobre um pouco de tudo, tá bom? Então não está fixado que quem vai vir aqui só vai falar sobre yoga. A gente vai trazer geral, tá bom? Hoje a gente vai ter a participação do professor Roberto Serafim Simões. Vou ler o CV dele, não tem acordo, porque eu não decorei isso daí, tá bom? Então, o Não precisa professor de Roberto nada. Simões é PhD, autor do livro Yoga Malandro, Sofrimento, Libertação e Outras Ficções de Yogis Brasileiros, pela editora Dialética. Ele é coautor também do Neurobiologia e Filosofia da Meditação, pela editora Forte, além de pesquisador do Centro de Estudos em Religiões Alternativas no Brasil, pela PUC São Paulo. Ele é autor de diversos artigos científicos e capítulos de organizações literárias.
Atualmente ele edita o site Yoga Contemporâneo contemporâneo.com e sua plataforma de cursos EAD de baixo custo, beleza? Ele também está trazendo, pela segunda vez aqui para Shanti Chala Santos, um curso de desformação em Yoga e Meditação, com início previsto para 23 de maio. Então, Beto, primeiro, de novo, obrigada por ter aceito esses convites loucos, né? Duplo, cego, randômico, né? Sempre, always. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente aí de você e também, assim, a ideia, né? Acho que essa ideia, quando você conversou comigo e fez a proposta do curso, né? Ano passado, ano retrasado, você me contou uma história aí do porquê do curso, e aí a minha ideia também é que você conte para o pessoal a história do surgimento desse curso, enfim. A palavra é sua, toca o bonde. Eu agradeço muito o convite de participar aqui dessa live, nos tempos de live, nós estamos nos tempos de live, eu não sei quanto tempo vai durar, tempos de live, mas eu acho que é algo que vai ficar. Espero que para quem tem academia como eu e você, a gente não viva a vida inteira fazendo aula pela internet, mas para quem dá aula teórica, eu acho que é um caminho sem volta. Muita gente tem participado e já sabe mexer nas ferramentas, né? Para o bem e para o mal. Então, eu sou um pesquisador, né? Eu trabalho com yoga, pesquisando yoga fora da área de biologia, apesar do meu primeiro livro um pouco mais conhecido, Neurobiologia e Filosofia da Meditação, tenha mergulhado de cabeça na temática de yoga, biologia, cura, terapia. Desde da primeira edição, eu fui para a área de humanas e fiz meu mestrado, meu doutorado e meu pós-doc, estudando a parte humana do yoga, sociologia, antropologia e a história do yoga, e afunilei para América Latina e Brasil. Então, ao longo dessas pesquisas, aí são mais ou menos uns 10, 15 anos, eu fui adentrando mais no campo onde o yoga atua. Então, formações cursos para formar novos professores de yoga. Eu acompanhei a evolução desses grupos depois viajarem para a Índia ou outros locais sagrados, né, em peregrinação para conhecer, em geral, a escola ou a tradição daquele professor que deu a formação. Depois veio aquele boom de satsangs, que ainda continua, né? Então o yoga foi vindo em ondas, né? Aqui para o Brasil, América Latina, desde 1900 o yoga vai chegando para cá, né? E ganhando novos adeptos, novas escolas, novas formas de praticar yoga. Meditação se difunde, né? Você pega as maiores universidades do Brasil, aí estudos sobre meditação, portanto, para mim, está falando de yoga. Só que eu não encontrei, mas eu fui percebendo que há uma lacuna muito grande. A pessoa nunca praticou yoga na vida, lê 1 ou 2 livros, né? Faz 2, 3 aulas se fizer, aí ele já parte direto para um curso de formação para ser um professor, né? Para ser um profissional e dar aula de yoga, essa filosofia riquíssima e vastíssima para outros corpos e outras mentes. E aí eu entendi que havia que há ainda um espaço entre o praticante e o professor, né? E a ideia do curso, ele tem um nome provocativo, né? Desformação em yoga e meditação, ou de yogis, né? E meditadores. Desformação não é para desmerecer curso de formação, mas é para chamar a atenção que há uma necessidade muito grande de formar praticantes de yoga, né? A gente tem uma avalanche, né, de professores entrando no mercado de trabalho, isso tem aspas, né? Mas há uma demanda gigante de alunos de yoga que às vezes caem nas mãos de professores que não têm muita prática, porque eles fizeram prática, sei lá, 1, 2 anos, se fizeram. Às vezes, nos cursos de formação, nem estágio eles querem fazer, né? Dá um trabalho para ser entregue, não fazem, né? E eu sempre achei isso muito curioso, né? Porque que não há um curso para formar aluno, né? Então, a Desformação tem essa brincadeira de formar não professores para atuar no mercado de trabalho, mas para formar, entre aspas, alunos, yogis, meditadores, né? Para quando eles forem, então, fazer suas aulas regulares, né, de yoga, como comumente a gente conhece,
tenham um background do que eles estão fazendo, né? Quais são as escolas, as tradições, né? Porque você fica à mercê daquele professor, né? Então parece um cego guiando uma classe com 10, 15 ou 20 cegos, isso sem aspas, né? E eu não falo isso por ironia, nem de forma jocosa, mas preocupado. Então o curso de Desformação de Yoga, espero que se multiplique por outras pessoas também, pensando nesse sentido, ele visa formar livre pensadores do yoga e meditadores, né? Pessoas que entram numa sala de yoga e identificam de cara qual que é a linha, qual que é a escola, saiba quem é Patanjali, saiba quais são os principais livros do yoga, entenda qual a filosofia aquele professor ele segue. Quando a gente fala assim, eu pratico a filosofia do yoga. Aí, para quem sai de um curso de Desformação, vai perguntar qual, né? De qual professor? De Yogananda, de Shivananda, de Krishnamacharya, de Kuvalayananda? Qual é a filosofia de qual yogi que você segue? Porque cada um tem uma perspectiva diferente. Aí você pode perguntar, mas não é todo mundo lê Patanjali, não é só o Hatha Yoga Pradipika, o Gueranda Samhita, esses livros são clássicos no yoga aí, né? Sim, mas assim como o cristianismo tem um livro só, que é a Bíblia, e tem, só para citar 3, Lutero, Calvino e São Francisco de Assis, que leram o mesmo livro e construíram perspectivas bem diferentes da mesma leitura, é totalmente plausível e é só levantar a cabeça um pouquinho acima da manada e você percebe quantas perspectivas, né, do yoga acontecem e pior ainda, né, quantas perspectivas são levadas e o professor nem sabe que está replicando uma filosofia que foi imposta para cima dele e ele entende aquela como a única perspectiva, a única versão e a única forma de ver o yoga. E aí vai se criando, então, os pequenos fascistas do yoga, né? Numa linguagem bem coloquial, é o famoso caga-regra, né? Aquele cara fala, isso não pode, isso não é yoga, isso é yoga. Yoga pendurado em corda não tem nada a ver, yoga... Aí você, então, desformado, essa é a brincadeira, vai ter condições de ter um repertório nas suas costas e falar assim, não, é que ele segue essa linha, ele segue essa, e aí vai ter autonomia, por isso um livre pensador do yoga, para falar, não, gostei, acho legal, vou seguir isso aí, não gosto dessa forma que você faz, não, quero yoga só de posturas mesmo. Ele vai ter, então, autonomia para se pensar nesse campo social gigante no qual o yoga atua no Brasil. Essa é a ideia do curso, e aí eu moldei ele em quatro formas, em 4 módulos, né, que a gente pode conversar se for de interesse seu e da galera também, de como dividir esse curso. Bora lá, vai falando aí como é que tu dividiu. Eu pensei em dividir eu já fiz, eu já sei como é que é, então... Você foi uma cobaia. Eu fui uma cobaia. Eu dividi o curso, obviamente, num módulo que a gente fala sobre escrituras. A gente considera 3 textos. O Yoga Sutta de Patanjali, o livro que é mais clássico assim, do yoga. O Hatha Yoga Pradipika e o Gueranda Samhita, mas percebi que não dava para adentrar nesses 2 últimos livros e pegar um só muito bem. Então a gente pega o Yoga Sutras de um Brahmane chamado Patanjali, do século II, século V a.C., e a gente vai, ao longo de 8 meses, encontros sábados e domingos, uma vez por mês, discutir todos os 196 pequenos sutras de uma forma muito curiosa. Cada aluno vem com a versão que quiser do Yoga Sutra, vem do Yoga Sutra de Rose, de Yogananda, qualquer versão do Yoga Sutra que você tenha, a gente coloca para fazer a leitura dos mesmos sutras, mas interpretado por cada um desses swamis diferentes. Esses interpretadores ou intérpretes do yoga, e a gente logo na primeira aula percebe quão diferente as visões de mundo sobre o mesmo sutra. E aí a gente vai criando, né, a turma vai criando uma interpretação própria sobre o Yoga Sutra, um livro muito importante do yoga. Um outro módulo é filosofia. Em geral, nos cursos de formação para professor de yoga, o módulo filosofia, a gente vai estudar os textos do yoga. Então, o Patanjali, por exemplo, o Vedanta, entra como filosofia. No Desformação, a gente adota uma forma de pensar filosoficamente o yoga, que é a não dual. Ou seja, que pensa o corpo e mente
como reflexo de uma mesma substância, do mesmo lugar. Então não é diferente, não é dual, né? Só que em vez de buscar em textos indianos antigos, que sempre é uma dificuldade, tem que entender a palavra em sânscrito, tem que buscar no glossário, no que ele quis dizer, eu peguei de 3 filósofos ocidentais, que são também não duais, para pensar o yoga. Então a gente parte de Spinoza, de Nietzsche e da dupla dinâmica aí, Deleuze e de outro francês, Guattari, para pensar o que é uma filosofia não dual, uma filosofia monista ou uma filosofia da imanência, que é diferente da filosofia dual ou da transcendência. É o que pauta o yoga, é o que eu acho que 85% dos professores de yoga no Brasil pensam o yoga, né? Pensam que o que eles estão fazendo é uma prática filosófica de vida, é uma ética, que é não dual, que não separa mente e corpo. Porque se separar, a gente vai se perguntar, então para que faz posturas, né? Se o mente e corpo não tem relação, é uma filosofia transcendente, para que você pratica asanas, pranayama, né? Não tem sentido se o corpo não tem uma relação com a mente. Então, a gente entende que o yoga é uma filosofia, então, não dual, só que em vez de buscar lá na Índia, que é um texto mais difícil para pensar, a gente vai buscar de filósofos ocidentais. E eu acho bacana porque enriquece, né? Dá um tempero diferente para o curso e para os alunos também, que eu sei que são autores bastante desconhecidos, né? A gente pensa, quando pensa em filosofia ocidental, pensa em Sócrates, pensa em Platão, pensa em Aristóteles, e se perde um pouco a partir deles, né? E a gente vai buscar 3 contemporâneos, Spinoza nem tanto, mas é um filósofo moderno, vamos pensar assim, e muito rico para o yoga. Isso é muito curioso, isso é inédito. Não tem ninguém pensando o yoga a partir de filósofos ocidentais, pelo menos eu não conheço. Um terceiro módulo é no qual eu mais transitei, pelo menos mais me conhece, que é da fisiologia. A gente vai estudar a fisiologia humana, o estudo do corpo humano, sobretudo sobre a base do meu livro, que é a neurobiologia. E um quarto módulo, que eu chamo de lado humano. A gente vai estudar sociologia, antropologia e a história do yoga, desde a Índia até bater na porta aqui do Brasil. E hoje, em 2020, a gente vai pensar o yoga hoje, que para mim é o que mais importa, não é o yoga histórico, antigo, romântico, yoga que não existe mais, mas o yoga que existe, o yoga de hoje, né? Não é o yoga moderno. O yoga moderno, então, não é o yoga que está com iPad, pode até ser, mas é um yoga que vive no tempo moderno. Então, todo mundo que está nos ouvindo aqui, nos vendo, se estiver vivo, né? Porque de repente é um espírito intencionado, é alguém moderno, é um yogi moderno. Então, nada mais correto do que pensar ele na modernidade, não ficar projetando uma Índia ideal e romântica que não existe mais, um yoga da floresta, sei lá. Então, a gente pensa bem real, bem pé no chão, o que é o yoga hoje, né? A gente olha para o nosso próprio umbigo. Então, esses 4 módulos que a gente vai abordar ao longo aí de 8 meses no Chantichala, no finalzinho de maio. E espero que as pessoas que estejam interessadas possam conversar comigo aqui, possam entrar no e-mail, no site, yogacontemporâneo.com, e trocar ideia comigo para tirar e sanar qualquer tipo de dúvida que tenha sobre o que a gente está conversando aqui hoje. Eu sou uma educadora física, tudo bem? Então, para mim, teoricamente, quando eu fiz o curso, o que mais me chamaria a atenção seria a parte fisiológica. Mas o que para mim me impactou muito no curso foi a parte filosófica. Em especial, a leitura do Deleuze. Eu achei, assim, fantástico. Deleuze e Guattari eu achei, não conhecia, e achei perturbador, inclusive, assim, eu achei perturbador no sentido bom, entendeu? Eu queria que você desse uma comentada, e se o pessoal quiser perguntar mais alguma coisa, eu vou tentando passar para você conforme eles perguntam. Então, o pessoal, se quiser perguntar alguma coisa, eu leio e falo para ele, tá? Mas, para mim, eu já estou te colocando uma pergunta, tá bom? A filosófica eu achei impactante. E de onde surgiu essa ideia? De onde você foi buscar esses caras? Né? Para mim, Nietzsche, ok, Spinoza, conheço, né? Mas esses dois, esse pessoal em particular, eu achei inusitado e transformador. Transformador. Eu gosto do Deleuze e Guattari, apesar de eles não serem... São 2 pessoas diferentes, né? A gente fala, parece que Deleuze e Guattari é uma pessoa só. São 2 franceses, né? São da nossa época, são agora, morreram acho que uma década atrás, ou um pouco mais. Visitaram o Brasil,
muitos dos discípulos dele, filosoficamente, né, deram aula onde a gente transita, como na PUC, onde eu pesquiso hoje. Eles são muito ricos porque eles trabalham o corpo. Então, por isso que eu trouxe muito mais o Deleuze e Guattari. Spinoza também é muito bacana, são todos espinosistas, né? Nietzsche não é um espinosista, mas pensa o corpo e a fisiologia como algo muito importante. E para mim, quando eu comecei a ler esses autores, sobretudo Deleuze e Guattari, eles são perturbadores porque eles não seguem, e essa é a ligação com o Yoga e o Yoga Sutra, né? Eles não seguem uma linha que geralmente a gente está pensando de uma forma tão racional, ou seja, capítulo 1 eu vou dar a introdução, capítulo 2 eu vou explicar o que é não sei o quê, para chegar no capítulo 3. Não, é uma literatura muito louca, né? É uma literatura muito, um nome bonito é intuitiva. É uma literatura que vai te tramando, vai te amarrando. E esse é o nome do yoga, né? Uma das definições de yoga. Todo mundo pega o que é yoga, tá lá, yugi, não sei o que, junção. Então, eu comecei a ler eles, depois de ter adentrado ao mundo do yoga, obviamente, passando por caras como Mircea Eliade, são autores aí que a gente lê e fala assim, puta, meu, o que esse cara tá falando, né? Como aquele Yoga e Imortalidade, é um livro difícil também, né? Mas eles trazem para a realidade, você vai lendo e ele vai te amarrando, né? E é o mesmo exercício que tem que fazer com a leitura do Yoga Sutra, né? Você tem que ir lendo e tem que ir se amarrando, né? Não dá para ler o Yoga Sutra e tentar trazer esquemáticas, assim, para você ler e elevar a partir da leitura, né? Por isso que são cânticos, né? Os sutras é a amarração também. Então, Deleuze e Guattari me surpreendeu pela riqueza que eles trazem dos textos. Então, eles pensam a filosofia de modo imanente, eles batem, assim como Nietzsche também batia muito, em filósofos da transcendência, ou seja, filósofos que imaginam um mundo ideal fora daqui, né? Tanto que eu tenho um podcast que foi o germe do curso, foi um podcast chamado Antiplenitude, né? Porque no Brasil tem essa coisa da vida plena, busca da plenitude, né? E essa palavra busca sempre me incomodou, porque parece assim, se você já é pleno, você está em busca de quê? Então você já está, você não tem que correr atrás de nada, né? É ficar parado e compreender, né? O momento presente, essa coisa que a gente conhece muito do yoga, né? E Deleuze e Guattari traz isso dando soco na sua cara, né? Não tem como você sair não mexido, eu vou pensar sobre isso, né? Eles trazem isso muito à tona. Então, a ideia de trazer essa filosofia ocidental viva, essa é a ideia. Eu acho que é isso que eu estou querendo te explicar isso. São filósofos vivos, né? Que você pega o texto, lê o que ele está falando e você abaixa o livro, olha para o lado, para a sorveteria, para a praia, para a academia e fala assim, cara, as pessoas que eles estão descrevendo estão aqui do meu lado, sou eu. É diferente quando você pega um texto do yoga, né? Que é do século II, não tem século, e você foi escrito por rishis, que não tem nome. Fica muito, muito louco, né? E te convida a pensar o yoga de forma metafísica, que é justamente o contrário que a gente vai levar durante o curso. O curso não tem uma metafísica, ou seja, uma física do além, né? O nosso lar, o céu cristão, né? Kaivalya, ou a liberdade, né? O último capítulo de Patanjali, não está num outro mundo. Kaivalya está em Sansara, né? Ou seja, a libertação do yoga está aqui, na única realidade que existe, que é a nossa. Então, esses autores, né, esses filósofos como Spinoza, Deleuze, Guattari, Nietzsche, Bergson também, nos trazem para a realidade, enfia o seu pé até o final na Terra. E você para de ficar, que experiência que eu estou tendo agora, uma experiência com anjos. Não! Se yoga não servir para resolver as tretas da sua vida, o seu pai que você não conversa há 10 anos, seu vizinho que você não troca ideia, seu irmão que é bolsominion, tudo isso não vai servir para nada o yoga, né? Então, se o yoga não servir para resolver as tretas que você está vivendo hoje, ainda mais em quarentena, né? As tretas estão pululando em cima de você. Então, o yoga não serve para nada. O yoga acaba sendo, e isso é uma visão que eu tenho, para muita gente, uma válvula de escape, né? Então, para esquecer dos meus problemas, eu vou meditar durante meia hora. E não, o yoga não é segunda, quarta e sexta, às 8 às 9 nas aulas da Dri, ou do Leandro, que eu estou vendo aqui. O yoga é a vida, né? É uma filosofia. Então, trazer esses autores que tratam da realidade nua e crua, na sua cara, né?
não tem para onde você fugir, né? Não adianta você fazer um retiro em Piracanga, você vai voltar, sua casa está lá, seus filhos estão lá, a realidade está lá, seus pais estão ali, o seu problema está ali. Então não tem precisa fugir, né? A pessoa fala, depois de 21 dias num retiro, fala assim, de Vipassana, fala, agora eu tenho que voltar para a realidade. Isso é muito louco, né? É por isso que eu trago esses autores, né? Realidade, cara. Ou pelo menos no final de uma aula de yoga, né? O professor, a professora fala assim, agora vem voltando devagar. Eu sei que é um vício de linguagem, né? Mas, porra, demorou 1 hora e meia para atingir o estado de yoga. Aí você vai voltar? Então não tem volta. Esse é o estado, né? Você estava em outro lugar, num estado alternativo de consciência, né? Qual não é o yoga, né? Então esses autores nos ajudam a fincar o pé na única verdade, na única realidade que existe, que é essa agora do dia a dia, a gente conversando, né? A gente tem essa ideia do yogi, fala mansa, devagar, olhos semicerrados, não pode se alterar, não pode fazer ginástica. Se o professor de yoga vive... Não, essa é uma viagem, né? Isso é maia, né? Essa é uma ilusão que você entende como uma realidade, né? E o yoga quer se livrar não dessa ilusão, mas da sua ignorância de você não se perceber vivendo essa ilusão, achando, então, que este é o caminho, né? Eu tenho que andar devagar, falar devagar, tenho que ir para a Índia, né? O yoga não é de uma geografia, o yoga não é de uma religião, ele não pertence a uma cultura, né? O yoga a gente encontra com muito mais força no hinduísmo, mas o yoga é anterior ao hinduísmo. Patanjali mesmo coloca, Sutra 1, a partir de agora eu vou expor o que é o yoga. Ele não está criando, ele sistematiza algo que já existia. Ele dá o nome de yoga, sei lá se é yoga, né? Então o yoga se perdeu no tempo. E essa volta, né, romântica, raiz do yoga, você perde tempo. Você perde tempo. O yoga está agora, está aqui, é real, ele é natural, ele está acontecendo agora entre eu e você. Nós estamos agora num processo de yoga. O yoga não é fazer postura, né? O yoga é viver a vida, né? Ele ajuda você a entrar na realidade e viver a vida. Seja praticando asana, seja pranayama, seja cantando, seja lavando a louça, né? Caminhando, ouvindo música. E a gente no curso então faz diversas experiências meio perturbadoras, né? Justamente para trazer você para essa realidade que é a única que tem e tirar um pouco dessa fantasia, né? Desse ideal, essa é a palavra, tirar de um mundo idealizado que você visa buscar. Esse caminho de visar buscar, você perde tempo, você não vive a vida e fica buscando o ideal, né? Então tem que usar roupa de açafrão, tem que visitar a Índia, tem que fazer tal asana, tem que fazer a ponte de pé e voltar para passar para a série 2 do Ashtanga. Não. Mas, bom, eu vou falar uma coisa e depois tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui. É complicado porque te traz um senso de uma puta responsabilidade. É mais fácil eu jogar pro universo, entendeu? O universo prover. Agora eu tenho que, não, do jeito que você coloca, te traz um puta senso de responsabilidade. Quem faz é você. Não é o outro. Não é, entendeu? Não é ler sutra, nem cantar mantra. Ninguém vai te levar para lugar nenhum. Você vai ter que caminhar, entendeu? E vai ter que resolver. Esse senso de responsabilidade, que para mim foi o que me atraiu inicialmente quando eu quis entrar no yoga, né? E depois eu vi que não era bem assim, depois eu fiz o caminho de volta, porque no começo eu entrei por causa disso. Puta, eu sou responsável pela minha vida, né? Pela vida que eu levo. E depois eu comecei a ver esse mundo de fadas, e aí eu comecei a falar, pô, mas peraí, eu não tô concordando com isso, não é isso, né? Eu não tô... Aí você faz um caminho de volta, mas no começo é essa imagem que é vendida pra gente, né? Que é passada pra gente. Mas enfim, essa é uma colocação minha, mas deixa eu colocar, ficou lá para trás. O Yogi Urbano perguntou como é para você ser um yogi livre pensador. Ele fez essa pergunta. Como é que é ser um yogi livre pensador? Olha, é apanhar bastante yoga urbano, né? Você tomar as rédeas, como a própria Adri falou, né? Da sua vida, vivendo o yoga, você vai contra uma manada. Como qualquer escolha que você faça, livre, né? Ser livre, então, não é fazer o que se quer.
Ser livre é você poder não optar por uma série de imposições que os outros vão sugestionar que você tenha que viver assim, né? Exemplo clássico do papai, que é engenheiro, advogado, e quer que você vá, então, pegar a firma dele, a empresa dele. Exemplo clássico, né? Então, como é viver como um livre pensador do yoga? É você assumir suas responsabilidades, né? É você, no início, controlar a sua raiva, né? Trabalhar a rinça, porque você é excluído de alguns espaços. Eu sou constantemente excluído de alguns espaços. Tenho muito haters que me acompanham, né? Então, desenvolver a paciência. O yoga é um processo longo, gradual, e muita prudência, né? Mas, sobretudo, é muito rico. Porque quando você não é livre dentro do yoga, né? O yoga se impõe a você, por exemplo, eu tenho que fazer essa série para passar para outra série, ou eu preciso aprender sânscrito, coisas importantes, tem que acontecer, mas será que é isso que você quer? É isso que te dá tesão, né? E aí uma pergunta que às vezes me fazem será que eu sou livre, professor, dentro do yoga? É uma pergunta muito louca, né? Se o cara não sabe, não consegue se enxergar livre dentro do yoga, certamente ele está acorrentado, né? Ele é o servo de alguém. Né? Isso não significa que você não pode ter um mestre, um guru, tenha um Ananda que você segue, isso não tem nenhum problema. Contanto que você entenda que não está servindo a um pequeno fascista, ou seja, um cara autoritário que vai mandar na sua vida e sabe quais são as diretrizes da boa vida a ser vivida, né? Ser um livre pensador é assumir essa responsabilidade. Não é seguir a trilha de alguém, mas é você, com as suas próprias mãos, arrancar, né? E construir a tua trilha, o teu caminho, a metáfora que você queira fazer sobre isso. É desenvolver a sua própria prática, mas, sobretudo, para nós que somos devotos, né, de uma sociedade judaico-cristã, vencer a sua culpa. Isso, para nós, brasileiros, né, a gente tem muita culpa, né? De não ler todos os livros que eu acho que eu deveria ler, de ter visitado todas as cidades da Índia que eu deveria ter visitado. Eu deveria não fazer crossfit, eu deveria fazer outra prática de yoga mais vigorosa, né? Eu não posso ser gordo, eu tenho que meditar todo dia 45 minutos, 4 segundos. Isso é uma viagem, né? Então, ser um livre pensador é você tomar as rédeas da sua vida e entender quais são a prática que aumenta a tua potência, que aumenta a tua alegria em viver, e quais são as práticas que diminuem a sua potência em viver. Mas, sobretudo, se é uma alegria que é ativa, ou seja, uma alegria intuitiva e criadora. Então, monta podcast, escreve texto, ou fala assim, não, cara, hoje eu não quero fazer porra nenhuma, hoje eu quero exercer minha ociosidade, hoje eu não tô com vontade, tesão para fazer isso. E não se sentir culpado de não fazer nada na quarentena, tá ligado? Você não se sentir culpado nesse período de quarentena, não ter feito nenhum curso, não ter lido nenhum livro, que engordou 10 quilos. Isso ser livre, tá ligado? Mas você assume essa responsabilidade. E não ser, sobretudo, eu amarro com essa ideia, um reativo, ou seja, um cara que pensa que sabe a verdade, um cara que acha porque está seguindo alguém que encontrou qual é que é do yoga, porque está seguindo alguém, e começa então a dizer isso pode, isso não pode, isso é yoga, isso não é yoga. Há um tempo atrás tinha um site chamado, se eu não me engano, o que é e o que não é yoga, alguma coisa assim, ou isso não é yoga, né? São pessoas então que se entendem como marco zero do conhecimento do yoga, estão em cima da sua montanha, e começo, então, a descrever o que pode e o que não pode. Cara, eu sou totalmente a favor de tudo que é tipo de experiência do yoga, Beer Yoga, Ganja Yoga, Pet Yoga, Acro Yoga. Você pode não gostar, você pode achar isso uma aberração, mas você não tem o direito de eliminar, de aniquilar que algo exista porque você não gosta. Para isso, existe psicologia, psicanálise, analista, psicoterapeuta, que vai resolver o teu problema. Então você não pode ser, então, aumentar a tua potência e alegria reagindo aos outros, né? O que eu volto a dizer para ele, amarrando a pergunta, como é ser um livre pensador do yoga? É você ter alegria e potência e criar
a partir do yoga, né? O yoga, então, é uma caixa de ferramentas para você e não um código ético e moral para você seguir e qualquer desvio vai te tirar da moral do yoga. Não. Para isso, eu aconselho uma religião muito mais antiga e muito mais fundamentada, que é religiões católicas e protestantes, por exemplo. Elas têm isso muito mais amarrado do que o yoga. O yoga te dá a margem, por não ser tão institucionalizado, né, ele ter várias instituições, liberdade para viver o yoga de forma muito mais livre do que um cristão, por exemplo. Bom, e aí, eu não tenho mais perguntas para te fazer, a galera não fez mais pergunta nenhuma, ou vocês entram aí fazendo perguntas, ou o professor, continua falando mais aí, cara, eu ficaria mais tempo te ouvindo, que eu não tenho mais nada para te dizer. Não, então a gente pode pensar então no por que a gente traz a filosofia de autores tão estranhos a nós, né? Quer que eu responda essa pergunta que eu mesmo li agora? Ah, tu leu aí? Eu nem vi agora. Eu não apareceu para mim, cara. Olha. Tem uma aqui, então pensando na eterna busca de uma identidade brasileira, qual é a contribuição que nós brasileiros podemos dar ao yoga? Leandro Castro. Eu acho, Leandro Castro, que a gente já faz contribuições, mas somos muito tímidos, né? Como somos um país que sempre foi colonizado, fomos por Portugal e agora nós somos pelos Estados Unidos, pela cultura em massa que ele nos vende, né? Nós somos um pouco tímidos, mas já há exemplos de contribuições brasileiras para o yoga. Por exemplo, que talvez seja odiado por alguns, é o Waking Love do Prem Baba. Gostando ou não, se foi acusado de assédio sexual, é uma outra questão, né? Eu sou sociólogo, eu não sou juiz, né? Mas ele fez uma contribuição para o yoga e volta para a Índia, né? Introduzindo uma religião que é nativa brasileira, que é o Santo Daime. Nós temos o Hermógenes, que faz uma aproximação do yoga com o espiritismo kardecista. Nós temos hoje uma menina, eu sempre esqueço o nome dela, lá da comunidade, que eu também vou esquecer, do Rio de Janeiro, que ela trabalha ela dá um nome Yoga Marginal. É um yoga de alguém da comunidade. É a primeira vez que eu entro em contato com isso. Não alguém que é da Zona Sul Carioca, né? Alguém que é do Brooklyn, que vai trabalhar em Paraisópolis, né? Mas é alguém que é da comunidade mesmo e trabalha lá, né? Então já tem uma contribuição. Ela faz Fernanda Mascara e dança funk no meio, né? Você pode rir de escárnio, pode ficar bravo, pode achar isso uma aberração, mas já as comunidades menos favorecidas economicamente, algo único no Brasil, pelo menos até hoje, desde 1950, quando o yoga chega no Brasil, já se apoderando do yoga e transformando numa linguagem própria. Pode ter certeza que isso vai dar transformações no yoga, né? Fala um pouco da tradição, ficou no passado. Sandra Lebral, alguma coisa assim, não sei, do Yoga Terapia. Sim, o yoga tem um passado, Sandra, né? Como tudo, como a Igreja Católica também tem um passado na Idade Média, né? Só que se você tentar, essa é a minha crítica, né? É uma crítica, não significa negativo ou positivo, mas você ficar tentando viver uma Índia, né? Leia-se a tradição antiga, porque você imagina, isso é muito comum, essa construção imagética, essa narrativa de yogis brasileiros, né? De que o yoga se perdeu, foi deturpado por ocidentais motherfuckers. Na verdade, olha só, pensa, quem trouxe yoga para o ocidente foram os próprios indianos. Eles começaram a construir escolas de yoga. Primeiro foi Vivekananda, o segundo foi, se não me engano, Yogananda em Los Angeles, depois foi Kuvalayananda em 24, 27, ali lá em Lonavala. Então foi eles que primeiro construíram uma escola para dar aula de yoga. Então não há uma deturpação, há uma adaptação do yoga a uma nova sociedade, né, que a gente vive. Então, tentar viver um yoga tradicional, isso é muito engraçado. Por exemplo, se nós fôssemos viver o yoga na sua tradição mesmo, a Adriana teria que sair daqui, porque ela é mulher, né? Olha essa linda sociedade, né, que a Índia construiu. Olha que lindo que é a sociedade que Patanjali, né, escreveu o Yoga Sutra, esse livro seminal no yoga, construiu uma sociedade estratificada em castas, sem nenhuma mobilidade social, onde mulher está
abaixo da última casta, né? E onde você é determinado pelo seu nascimento a queimar cadáveres à beira do Ganges, e seu filho vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque os deuses determinaram isso. Né? Quer viver nessa sociedade? Você, Sandra, a Adri e todas as meninas que estão aqui, mulheres que estão aqui nos ouvindo, estariam agora na cozinha com a sogra, preparando chapate para mim, para o Leandro e para o Duda Legal, que eu vi que ele entrou aqui também. Então, essa tradição que você quer? Essa tradição que você quer? Né? Qual a tradição que você quer? E outra pergunta que eu faço, o que faz algo ser tradição? É o tempo de vida? É um mestre? É um espírito ascensionado que trouxe isso? O que é tradição? Tradição é algo que é repetido por muitos anos? Né? Qual é a tradição do professor Hermógenes? Grande divulgador do yoga e o grande yogi no Brasil. Qual que é a tradição dele? Né? Qual que é a tradição de outros yogis no Brasil também? Né? Viver o hoje no yoga, sim. Como ser malandro neste país de predominância cristã e com yogis fundamentalistas? Duda Legal. Duda, tentar ser, olha quem está falando, né? Mais fala pelos cotovelos que você já conheceu. Ser discreto, Duda, falando agora ao alto dos meus 46 anos. Né? Ser discreto, ser prudente, mas não abaixar a cabeça no yoga que você acredita, na prática que você faz, né? Você especificamente do legal, alguém meio fora da curva, né? É um representante do Ashtanga Vinyasa Yoga, de um mestre, de um professor que te ensinou isso, exonerado, né? Ele foi expulso, exilado do campo social brasileiro, então você sabe muito bem na pele como é viver ao lado de yogis fundamentalistas, né? Que o primeiro yama é esquecido logo de cara, né? É só você cometer um deslize, falar uma palavra que a associação ou a instituição no qual você representa, ou entende que representa o yoga no Brasil, isso é muito louco, sabe ou pensa, e você vai ser escorraçado. Então, ter muito cuidado. Eu nunca tive tanto cuidado, primeiro porque eu nunca vivi do yoga. Talvez quando eu começar a viver eu fique mais preocupado com isso. Mas ser discreto, ser prudente, mas continuar trabalhando. Não deixar ser um cameiro, né? Alguém que carrega nas suas costas, né, a tradição, os livros, ou o yoga que deve ser vivido por todos, né? Isso é um desafio. Isso é um desafio. Como diria Nietzsche, né, para a gente ficar aqui nos nossos filósofos, né? Pensar o yoga dessa forma é um pensamento póstumo, né? Eu não sei se hoje nós temos uma galera que vai conseguir pensar assim. É muito difícil pensar desapegado de um mestre, de uma tradição, de um modelo a ser seguido. Essa é a palavra, né? Viver o yoga, Tainá, o Antônio, exatamente, Tati, legal, yoga marginal. Então, viver o yoga livre é você, então, ter muita força e discrição para viver a tua prática e não se esmorecer. Você vai tomar muito na cabeça. Mas como todos que se aventuram a viver a sua vida vivida de forma real. É assim que acontece, né? É assim que acontece. Segura a tua onda e vai. O mais fácil mesmo é seguir o rebanho, é seguir a manada. Você levantar a cabeça e ficar opinando, né, e mostrando que há outros caminhos, não adianta só sair da caixa, né? Tem que sair da caixa e subir em cima dela. Porque só sair da caixa, você é engolido por todos os outros que ainda obedecem. Sempre vai haver mais fundamentalistas do que yogis libertos. Você pode ter certeza disso, Duda e todo mundo que está nos ouvindo aqui. A metáfora da caverna. A caverna de Platão. O cara que sai é morto por quem fica na caverna, que não quer sair da caverna de jeito nenhum. Tem um conto também. Caverna, número maior. Tem um conto também. Como é o nome daquele autor português que só escreve sobre cegueira? Ensaio sobre a cegueira? Saramago. O Saramago. Tem um conto dele que é um antropólogo, né? Que vai visitar. É um conto, né? Não existe. Vai visitar uma aldeia que todo mundo é cego de forma genética, né? Então todo mundo nasce cego por nascença e depois de, sei lá quantas, 20, 30 gerações, ninguém mais sabe o que é enxergar e vivem isolados, né? Quando chega um antropólogo, sei lá, qualquer um, Orlando Vilas Boas deles lá,
e fala assim, olha, meu, vocês são cegos, né? Vocês não conseguem ver o mar, vocês não conseguem ver o céu, as flores, né? As cores das flores, os pássaros que voam, né? Vocês têm um problema nesse órgão aqui. Os anciões dessa tribo se reúnem e falam assim, olha, é nosso dever moral trazer paz para essa alma inquieta, né? Desse senhor que chega aqui, que está totalmente alucinado e louco, falando coisa que não existe. Nós devemos curar ele. Aí vão lá, prendem ele e cegam ele. Agora sim, você enxerga o mundo assim como nós. Então, você se deixar levar pelo rebanho é deixar ser cego por ele, e não conseguir viver a sua vida, né? E isso é extremamente entristecedor, né? Isso é muito triste, porque você não tem coragem e nem potência para viver a vida que você quer viver. E qual é a vida que eu quero viver? Puta, não sei, né? Não é o yoga que vai fazer isso, né? O yoga não é um modelo de vida para você. O yoga é uma caixa de ferramentas que pode, talvez, servir para você. Mas de repente serve para você a Bíblia, cara. Pô, talvez sirva para você Spinoza só. Talvez sirva para você Platão. Talvez sirva para você ser pescador. Sei lá. É uma infinidade de possibilidades de vida. Qual que é a sua? Né? Caixa do Bradesco? Talvez, não sei. Né? Isso é uma coisa no qual o yoga pode ser que te ajude a pensar, mas ele não é um modelo a ser seguido. Isso é muito difícil entender. O yoga, a meditação, não é um modelo de vida a ser seguido. É uma caixa de ferramentas que possibilita você, então, perceber qual vida agora você quer ou deseja viver, que aumenta você de potência para viver. E isso, cara, ninguém vai te levar na mão, né? Explicar qual é o caminho, assoprar um mantra sagrado no seu ouvido. Não. O Samadhi, o Kaivalya, não é me iluminei, né? Não. É um processo lento e gradual. Não é à toa que o hinduísmo, o berço ali onde o yoga vai se disseminar com mais força, acredita em reencarnação, porque uma vida só, meu amigo, é um pouco. Para quanto de vida que você tem que aprender a viver. Deixa eu te falar uma coisa. Isso daí, tentando, é um caminho, é andar em cima da lâmina, né? Tu tentar aliar essa tradição com esses pensamentos aí, libertadores, enfim. Uma vez, são duas coisas que eu tento me pautar, e aí o pessoal também, eu acho que para quem dá aula, a gente fica meio andando nessa corda bamba, né? Uma vez eu escutei que tem coisas no yoga que não podem ser mudadas e tem coisas que podem, né? E a segunda coisa que eu ouvi é que o yoga tem uma moldura, né? E você dentro dessa, então tem uma delimitante, e ali dentro você pode jogar as cores que você vai jogar, o que você vai fazer, mas tem um delimitante. E aí, eu tento viver nessa corda bamba aí, pensando nessas questões, entendeu? E aí é um rolê meu, mas eu tento viver dessa forma. Tem uma delimitância aí dentro dela, e de vez em quando tu quer sair fora da moldura, mas aí, vai ser yoga ainda? Então, essa é uma pergunta muito boa, Adri, porque assim, quando você fala isso é yoga, eu te pergunto, de qual yoga você está falando, Adri? Porque não existe o yoga. Não existe o artigo definido ou a yoga, né? Sei lá. Existem artigos indefinidos, né? De qual yogi você está falando, né? Porque o yoga, ou os yogas que existem, são fruto de pensamento de homens que praticaram yoga, né? Então, qual yoga que você está falando, né? De qual yogi? É o Shivananda, é o Yogananda, é o Kuvalayananda, é Krishnamacharya, é Prem Baba, é De Rose, é Hermógenes. Cara, existe uma infinidade de possibilidades de yoga, né? Então, quando você fala assim, há coisas no... Vou falar para você, há coisas no que podem e que não podem. De qual yoga que pode e não pode? Essa pessoa está correta, né? Se você pega, por exemplo... não vou citar nome, minha mulher pediu para fazer isso e a minha filha também. Então, se você pega um yoga de X, Y, Z, há coisas que não podem mudar. É roupa de açafrão, é mamilo que aparece, é um tal livro que tem que ler, é esse mantra que tem que ser repetido, o pranayama tem que ser feito antes ou depois, né? Então, sim, tem coisas que não podem mexer. E isso, coisa que não pode mexer, chama dogma. Coisa que não pode mexer, chama dogma.
Dogma. E as pessoas ficam muito bravas comigo, ainda hoje, né? Eu tenho certeza, vou começar a escrever agora, depois que eu vou falar isso, de conseguir associar alguns tipos de yoga, ou escolas, ou tradição, ou yogis, ou instituições de yoga, que se assemelham a uma estrutura de religião muito fácil. Alguns se intitulam como Wake and Love, né? O Wake and Love é uma igreja, né? Com discipulagem, com mestre, com livro, e é lindo. Assim como tem algumas instituições no qual você tem uma estrutura de yoga que você não faz devoção a um mestre, para você é cliente dele. Há outras estruturas de escolas de yoga, de igrejas de yoga, com ou sem aspa, depende aí se você faz terapia ou não, que se assemelham à devoção do mestre. Né? Prem Baba foi muito para esse lado, depois teve aquele problema, voltou, né? Então, qual yoga que não pode ser mexido? Né? Não existe o yoga, existem os yogas, uns yogas, e o grande tesão é você, professor, é você, praticante, aluno, encontrar o seu. Esse é o tesão. Isso é viver. Não é replicar o yoga de alguém. Muito foda o que esses caras fizeram. Geralmente tem um Ananda no final. Muito bom, é fantástico. Eu realmente admiro, né? Pessoas que construíram, né, um tipo de pensar o yoga. Mas será que serve para todo mundo? É universal? Não. É possível ler Patanjali, para a gente ficar no mesmo autor aqui, pensando ele de forma múltipla e não única. Né? A própria Igreja Apostólica Romana, a estrutura religiosa no qual a gente, ou espiritual, se você preferir, mais engessada que a gente conhece, né? Perto do protestantismo, por exemplo, que cada um tem o seu culto, né? Cada um tem a sua igreja. Tem um cara que manda. Mesmo a Igreja Apostólica Romana, tem lá em Roma, no Vaticano, ela mudou várias vezes. Se permitiu, ainda mais com o Papa Francisco agora, não é por coincidência que ele é o Papa, se moldar em uma série de coisas, né? A teologia da libertação aqui na América Latina, que foi condenada pelo Papa João Paulo II, tá ficando um papo meio mais acadêmico, né? Com o Papa Francisco agora, é redimida. Então, isso, mesmo a Igreja Católica foi se adaptando. E o yoga, que nem tem uma estrutura rígida como essa, ele é plural. E isso é lindo. Quando você yogi, você meditador, entender a beleza que é a pluralidade de yogas que existiram e vão existir, você vê a vida muito mais rica do que pensar de uma forma só, como um cavalo com o seu, nunca lembro o nome daquele negócio aqui, que faz você ver uma forma só. É claro, Adriana, e todo mundo que nos assiste aqui, que é muito mais fácil ter uma versão só do yoga. Facilita a minha vida. Se tem uma versão só, como eu devo me adequar? Aquele modelo. Se existe uma pluralidade, qual eu devo me adequar? Não, você não se adequa, amigão. Você pega todas e faz o que você quiser com ela. Ah, mas vão me condenar. Condenaram também Kuvalayananda quando ele levou um yogi para um laboratório, enfiou um catéter, enfim, não vou entrar nisso, e mediu o batimento cardíaco, né? Ou mesmo a Iyengar, cara, quando pendurou umas cordas na parede, cara. Olha quantas pessoas criticaram ele. Em indiano, hein? Olha o Ashtanga Yoga, que ainda hoje é criticado porque tem uma obsessão por asanas. Olha o Hatha Yoga tradicional, que eu nem sei de quem é essa linhagem, né? Que também é criticado por ser muito suave, é para velhinho, né? Então, assim, sempre haverá crítica. Agora, você tem que ter culhão, coragem de mulher e de homem para encarar qual é que é o teu yoga. Qual é que é o teu yoga? E aí vem o nome do curso. Desformação de yogis e meditadores, ou de yoga e meditação. A gente vai brincar nesses 8 meses de desformar alguns padrões que você tem na sua cabeça. E geralmente quem está indignado me ouvindo agora ou já saiu, é o cara mais formatado, né? É um cara que se indigna com qualquer tipo de fala que vai contra a estrutura que ele construiu, das melhores das hipóteses, ou que ele herdou,
replicado por uma tradição que ele respeita tanto e beija o pé, né? Põe a mão no pé, na testa, e faz aquelas abluções todas, né? Então, qual o yoga que você está construindo para você? Cara, esse é o tesão do yoga. Ser liberto. É por isso que tem tantas linhagens, escolas de yoga. O yoga se perdeu na história. E se perdeu, isso é lindo se perder. Porque não tem nada a resgatar, tá ligado? Por que não tem nada a resgatar? Porque ele não morreu, brother. Sabe? Ele está vivo. E está vivendo aqui entre nós. Versículo 4, palavra da salvação, Mateus 14. Glória a vós, Senhor. Amém. Amém. Seja feita a vossa vontade. Bom, Betão, vamos encerrar, porque daqui a pouco acho que a gente já deve estar sendo cortado. Obrigada por ter comparecido aí. Ficaríamos, com certeza, a galera está assistindo aí, firmando. Quem saiu, saiu, mas tem uma galera firme e forte até o final. Se o pessoal quiser enviar perguntas aí, pode estar enviando para a gente pelo direct, eu mando para o Beto responde, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. O curso do Beto começa dia 23 de maio aqui na Shanti. Quem quiser também informação, manda mensagem para a gente. Vou dar meu depoimento, dane-se, eu amei, entendeu? Eu fiz esse curso ano passado, fiz o curso do professor Bruno Bernardes, que vem na próxima quarta-feira, e assim, sei lá, eu mudei completamente, isso eu falei para o Beto, isso eu falei para o Bruno, que eu mudei completamente a minha forma de ministrar aula por causa deles, entendeu? Para mim, 2019 foi um ano incrível, né, por conta desses dois caras aí, tá bom? Eu agradeço Beto, obrigada. muito. Eu agradeço, obrigado pelo convite, obrigado por quem ficou aí nos assistindo aí, investiu o seu tempo de quarentena em ficar ouvindo um alucinado aqui, uma louca do outro lado, que permitiu esse alucinado entrar na casa dela. E também queria convidar vocês que não conhecem os meus podcasts, né? Acessem qualquer plataforma de podcast, Apple Music, SoundCloud ou Spotify, Yoga Contemporâneo. Lá tem um monte de curso meu, um monte de aula minha, disponível de forma gratuita para vocês poderem ouvir e comentar e ficar bravo comigo. Aí podem ficar bravo, ficar com raiva e bravo. É um bom começo de você deixar de ser camelo. Agradeço muito a oportunidade, viu? Valeu, Beto. Beijo. Até mais. Vou fazer dá tchau só. Namastê. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada.